Então, o que é fenomenologia? Eu citei já uma frase aqui que eu postei hoje ainda, que eu vou ler agora. O que é fenomenologia? Em síntese, é um nome que se dá a um movimento cujo objetivo principal é a investigação direta e a descrição de fenômenos que são experienciados conscientemente, sem teoria sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e de preconceitos. Eu achei ela também a mais adequada para trazer de forma mais sucinta o que seja a fenomenologia, lembrando que ela é um pouco diferente do que outras abordagens, por exemplo, de conhecimento. Lembrando que o que é a fenomenologia? Como eu acabei de dizer, um nome que se dá a um movimento. E que movimento que é esse? Se a gente vai voltar na história, lembrando-se que o Russell ele nasce em 1859, século XIX, na metade do século XIX já. E no século XIX, na Alemanha, o Russell ele nasce em Prosnitz, na Morávia. E ele estuda na Alemanha. Na verdade, ele estuda na Alemanha. E a Alemanha está aquela efervescência, tanto da parte filosófica quanto da parte científica e cultural, social. Então, o Russell ele tem os seus estudos primeiro em física, matemática, astronomia e depois filosofia. Depois que ele vai se tornar um filósofo. E ele tem muitos conhecimentos, então, contato com as ciências exatas, com a fundamentação da lógica. E a psicologia, como surge também depois do século XIX, ou depois da metade do século XIX, lá na Alemanha também, em Leipzig, com William Wundt como psicologia experimental, trazendo seu pressuposto da filosofia positivista. Então esse é o movimento que se dá, sim, vai se dando para o Russell, e ele, com o método das ciências positivistas, que é através da filosofia positivista. A filosofia positivista diz que você tem que teorizar, que você tem que encontrar as leis que regem e determinam aquele fenômeno e encontrar essas leis através do quê? Da experimentação. E a psicologia ela seguiu o mesmo caminho. E o Russell ele vai contra esse método, porque talvez a psicologia indo por esse caminho, ela não poderia talvez ser tão sólida, as suas bases, pelo menos. A psicologia se desenvolveu também como ciência experimental, mas o Russell achou, o Russell viu, na verdade, que havia uma base ali bem vulnerável. Na verdade, não havia base. Então, o Russell ele tenta formular umas bases epistemológicas, ou seja, alicerçar as ciências, porque lembrando-se também que trata-se de uma questão epistemológica, assim, de onde que a gente quais são os limites do nosso conhecimento. E a fenomenologia, ela vai então investigar isso, quais são os limites do nosso conhecimento. E a filosofia, ela se iniciou dessa forma, procurando testar, na verdade, investigar a capacidade nossa de conhecer. E surgiu o positivismo. Mas só que o Russell ele viu que o positivismo não daria para investigar de forma mais fundamental, mais basilar a psicologia. Ele aqui então ele faz uma investigação. Então esse é um movimento cujo objetivo principal é a investigação direta e a descrição de fenômenos. A gente também parte da palavra fenomenologia, que é fenômeno. Logia significa estudo, E fenômeno, estudo do fenômeno. O que é fenômeno? Então, fenômeno em grego é phainomeno, que significa
aquilo que aparece, aquilo que se mostra. Então a gente precisa estudar e ver o fenômeno assim como ele aparece para nós, através de uma consciência, né? Ele só aparece para quem está vendo aquilo. E através disso, você poder fazer uma descrição daquele fenômeno, assim como ele aparece para você. Então, esse é um movimento, objetivo, princípio, é a investigação direta ou a descrição de fenômenos que são experienciados conscientemente. Aí o Russell vai falar de atos da consciência, né, de vivências, sem teorias, sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos de preconceitos. É tentar construir um conhecimento sem a teoria. Primeiro a prática, depois a teoria. E a psicologia ela surgiu ao contrário, o inverso, não é? Primeiro a teoria, depois a prática. A mente, a consciência são puras manifestações de fenômenos. Então a consciência e aqui ele vai definir o que é consciência. Consciência é intencionalidade. Consciência sempre consciência de algo, consciência de alguma coisa. Eu sempre tenho medo, mas sempre quando eu tenho medo, tem o que eu temo, né? Tem o temível, ou seja, tem um correlato daquilo que eu temo. Então, consciência é intencionalidade. Intencionalidade não significa o ato da vontade. Eu quero, foi intencional. Não. Intencionalidade, o significado da palavra intencionalidade é no interior de algo. Então, a consciência nossa, o Russell ele consegue, através da fenomenologia, do estudo do fenômeno, como o fenômeno se mostra, como o fenômeno aparece, sem pressupostos teóricos, sem preconceitos. Então, ele precisa abdicar de toda a teoria e ver aquele fenômeno assim como ele se mostra. E assim na nossa vida também. A gente às vezes pensa que as coisas são como são, mas na realidade a gente chega lá e vê que a coisa é diferente. Então o Russell ele traz essa experiência para a ciência. E a fenomenologia também ela se constitui, sua tentativa é como ciência rigorosa. É uma corrente filosófica, claro. Como eu disse, o Russell primeiro estudou física, matemática, astronomia, depois filosofia, muito influenciado também pelo Brentano, que via também sobre Aristóteles, e teve até, eu acho que uma tese do Brentano sobre as várias percepções do ente, segundo Aristóteles, se eu não estiver enganado. É que nem você ver eu por aqui, mas não me ver de costa. Você só me vê face a face. Mas as minhas costas tá atrás de mim. Não quer dizer que ela não exista. Mas por enquanto só vejo a sua face. Você só vê a minha face, na verdade. E o que acontece? Você precisa virar e ver, ou eu virar, para você ver minhas costas. E o Russell ele tenta partir disso. Porque o positivismo ele tenta universalizar. Ou seja, o que é bom para um é bom para todos. E o Russell ele não quer fazer isso. Ele quer procurar as leis ideais, o que rege os fenômenos. E fenômeno só aparece para uma consciência. Fenômeno só é fenômeno para aquele que vê fenômeno. Bom, continuando a frase, para não fugir dela. Sem teorias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e de preconceitos. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre a fenomenologia. E o Russell, ele foi o fundador dessa metodologia. Lembrando que também é um método, ou seja, para você obter um conhecimento, o método é o que fazer, como fazer, na verdade. Então você precisa abdicar dos preconceitos e ver aquilo que vem ao seu encontro assim como ele aparece. Por isso que há muitos preconceitos. Não, o preconceito já esclarece tudo que a fenomenologia quer trazer. O intuito da fenomenologia, que é ver aquilo que se mostra tal como ele aparece, sem poluir aquilo. A fenomenologia ela se desenvolve, influencia vários campos, tanto da biologia, como da medicina, como da matemática, da física.
e os filósofos influenciam o século XX todo. E o que eu estou lendo é a sexta investigação das investigações lógicas de Edmund Husserl. As investigações lógicas de Edmund Husserl saiu lá em 1901 como uma nova fundamentação da lógica pura e da teoria do conhecimento. A posição criticada por Husserl é conhecida sob a designação psicologismo, que é tentar explicar as coisas através da consciência de forma das ciências positivistas, de uma forma mais superficial. O Husserl ele tenta investigar de forma mais fundamental, essencial. Eu ouvi dizer de um professor meu que se pudesse definir o que é fenomenologia, seria a doutrina das essências. O que é essencial, né? Essencial é aquilo que, se faltar, deixa de ser aquilo. Então o Husserl ele busca encontrar as essências. As essências no quê? Nos atos de consciência, nas vivências, na consciência. E uma dessas essencialidades da consciência é a intencionalidade. É sempre o correlato, consciência de algo, consciência de alguma coisa. E a fenomenologia é isso. Espero ter sido claro. É uma abordagem também da psicologia, lembrando que o profissional psicólogo ele atua, ele trabalha numa especialidade, por exemplo, em uma teoria psicológica, que são várias, que também são chamadas de abordagens ou correntes. E a fenomenologia não é uma teoria, mas sim, como eu disse, é um método, é um como fazer, como obter algo, é como enxergar aquilo, como estudar aquilo de uma forma diferente das ciências positivistas. Ciências positivistas, elas se constroem através do quê? Da experimentação, da teorização, de hipótese e validar essas hipóteses. A fenomenologia não. Ela busca ver aquele fenômeno tal como ele se mostra, a descrição daquele fenômeno, como ele aparece, e busca entender aquilo. Lembrar que aquilo que aparece é uma manifestação do que pode estar por trás daquilo que aparece. Porque muitas das vezes aquilo que se mostra não é realmente o que você vê depois. Então por isso que você precisa estudá-lo, você precisa vê-lo. Mas no momento que ele aparece para você, se você tirar ele dali, ele perde muitas propriedades. Então a fenomenologia, essa abordagem, esse método, busca ver o fenômeno, descrevê-lo e compreendê-lo. Ver aquilo que sustenta aquele fenômeno. Okay? Sem teoria, sem pressuposto. Você precisa fazer uma redução fenomenológica. Você precisa fazer a eporré, suspensão dos construtos, das teorias, e poder vê-lo. Depois sim que você viu, aí você vai para a aplicabilidade. Mas a fenomenologia não traz essa aplicabilidade. Quem traz a aplicabilidade é a ciência. Tanto é que sem a ciência a gente não seria a sociedade que nós somos hoje. Por isso que você precisa ver o fenômeno, e o psicólogo, com essa abordagem, não como uma teoria, mas sim como uma postura profissional diante do paciente, diante daquele que vem ao nosso encontro, é de deixar que ele se mostre, assim, o que ele está trazendo. É uma manifestação do que está inquietando ele na sua vida particular, na sua vida pessoal. Então, o profissional psicólogo nessa abordagem, ele vai ter essa consciência, né, de se portar, de deixar ele falar, de deixar o paciente falar, de deixar o paciente falar o que quiser, e assim ele vai poder entender e ver ali o fenômeno como ele se mostra, o fenômeno que aparece. O Husserl, eu acho que foi um dos precursores dessa abordagem, lembrando que ele é o fundador da fenomenologia, e influenciou outros filósofos como Heidegger, que também ainda mais acrescentou para a abordagem, né, psicológica, abordagem profissional do psicólogo, que é a fenomenologia. E a fenomenologia do Husserl influenciou também no campo da psiquiatria, no campo da psicanálise, no campo da psicologia, como eu disse, no campo da medicina, etc. E dos filósofos, principalmente. Né? Temos uma geração aí de filósofos fenomenológicos, como o Heidegger mesmo, o Sartre,
Merleau-Ponty, eu creio também que... e outros, ok? O Sloterdijk, nossa, são muitos. Tá, e é isso. Só falei um pouco dele porque tem que falar dele quando você fala o que é fenomenologia, porque ele fundou esse método, realmente. E as pesquisas do Russell, elas deram mais de 45 mil páginas. Ele escrevia muito. Escrevia de tal forma que ele precisava etnografar. Etnografia são umas letras abreviadas, umas palavras abreviadas, porque ele seguia o curso do seu pensamento. Ele pensava muito e ele tinha que escrever o que ele estava pensando. Tanto é que ele fazia muitos rascunhos, né? Contam 45 mil páginas de rascunhos. E esses rascunhos estão hoje, é uma longa história, estão hoje sendo estudados, estão sendo interpretados, traduzidos, né? E são feitas obras a cada tradução, a cada interpretação que eles terminam de fazer desses rascunhos. Está lá na Bélgica, em Louvain, nos arquivos Russell. É uma longa história, é uma parte já da biografia do Russell. Mas é isso aí, gente. Isso é o que é fenomenologia. Espero ter sido claro, tá? E eu sou psicólogo, atendo aqui na cidade de Matão, na área clínica. Valeu, muito obrigado pela presença de todos. E pessoal que assistirem, curtam, compartilhem e me acompanhem nas redes sociais. Tem meu Instagram, @MatheusCostaPsi. Tem também o meu canal no YouTube, psicólogo Matheus Costa Souza. E aqui a página, tá? É isso aí, gente. Muito prazer e muito obrigado.